Boa noite. Boa noite, Ju, primeiro então. Boa noite, Cá. Boa noite, pessoal. Todos aí estão sentindo falta da Jana, né? Daqui a pouquinho ela chega aí para aprimorar a noite de todos, abrilhantar a noite de todos. Isso aí. Mais uma vez aqui para terminarmos, se correr tudo bem. Se correr tudo bem, não, hoje termina o capítulo 16. Então é importante todos estarem aqui. Depois a gente vai. Algumas informações são interessantes no sentido de, para quem for buscar ou quem for tentar entender, logicamente que aqui é um complemento, mas as pessoas que quiserem compreender precisam ler o livro, precisam ter noção do que está lá na sequência, os raciocínios e tudo mais. Então, sejam bem-vindos para que possamos estudar hoje. Fredão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Seja bem-vindo. Oi, Beth. Beth, André, boa noite. Boa noite, Andréia. Deixa eu ver se ela vai conseguir. A Ritinha. Jana, tá ouvindo? Não. Aqui para quem está acompanhando, Rita, boa noite. A Jana está com problema na conexão lá. Então, de qualquer maneira, nós vamos iniciar daqui a pouco, só para deixar dar continuidade aqui. Ô, Ju, só vou colocando o pessoal na tela, só vou sair 2 minutos só para colocar o link lá no grupo, tá? Tá joia. Vamos pedir então para o pessoal que já está aí com a gente, quem puder compartilhar o link, quem puder compartilhar, principalmente no status do WhatsApp, para quem utiliza esse canal de divulgação, colocar o link lá para ajudar a gente, para ajudar na divulgação da doutrina, para que as pessoas cada vez mais tenham compreensão dessa doutrina que tanto nos esclarece. Contamos aí com vocês para essa divulgação, viu, gente? Deixa eu ver aqui quem passou. Tá lá. Irma, boa noite, seja bem-vinda. Eliana, boa noite. Ney, Gil. Pera, que acabou de mandar os links, obrigado. Andréia tá falando que tá tudo certo. Monique, boa noite também. Ariadne, boa noite. Sirlene, boa noite. Bom, pessoal, vamos aqui 8:01, 8:02. Então, vamos esperar o pessoal aqui se chega mais alguém para que possamos dar início aqui, aproveitar o tempo de hoje. Everton, boa noite também, seja bem-vindo, para que possamos aproveitar a noite de hoje de maneira bem agradável. Só não está atualizando aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos preparar então, já, Ju, para a gente começar, pode ser? Vamos sim. Oh, Lembrando, pessoal, colocar a aguinha aí para iniciarmos aí esse momento. Deus Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, pedimos nesse momento, Pai, a tua proteção, o teu auxílio para mais este momento de estudo, para mais este momento de compreensão da doutrina dos Espíritos. Para isso também pedimos o auxílio dos nossos anjos de guarda, dos instrutores espirituais e de todos aqueles que organizam para que todos possamos estar aqui reunidos para esta noite de estudo. Obrigada mais uma vez, Pai, por sua permissão. Até o momento. Que assim seja. obrigado, Ju. Dando boa noite aqui para a Iracema e para Rosana também. Seja bem-vinda. Boa noite, menina.
Vamos lá. Dando continuidade, hoje o último dia aqui, como foi dito, do capítulo 16. Vamos rapidamente só... semana passada nós começamos a falar literalmente das questões que envolvem aí as qualidades morais do médium, na verdade, que se direciona para o desenvolvimento das questões mediúnicas. Então, discorremos variadamente sobre os tipos de mediunidade, algumas especialidades, sobre as formas e tudo mais. E a partir de semana passada começou dessa questão, literalmente, da qualidade moral. Porque quando nós vemos aqui que estudamos o livro dos Espíritos, são três grandes classes, de acordo com a escala Espíritos. Imperfeitos, todas as pessoas, de forma geral, no nosso criados por Deus, os espíritos, a escala espírita. A questão são os seguintes: os imperfeitos, os bons e os puros. Então, o nosso planeta, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a maior parte das pessoas, na verdade, está aqui por expiação ou prova, por dificuldades ou com relação às questões morais e ao passado, para que possam tentar melhorar e se desenvolverem cada vez mais. Alguns poucos espíritos estão numa condição um pouco melhor. Então, quando a semana passada foi dito aqui dos médiums imperfeitos, são literalmente aqueles que, de alguma maneira, não levam a mediunidade tão a sério quanto deveriam. E isso nós percebemos no mundo em que vivemos, porque há muitas pessoas querendo tirar vantagem, ganhar benefícios, ganhar favores, querendo passar o outro para trás, de alguma maneira vendendo essas manifestações espirituais por algum valor, ou por algum favor. E isso, como nós estamos estudando aqui, vai contra qualquer preceito e princípio da doutrina espírita. Então, como dizemos aqui, os médiuns que são obsedados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, médiuns presunçosos, orgulhosos, médiuns suscetivos, mercenários, ambiciosos. Erasto aqui deixa aí os de má fé. Todos eles são essas dificuldades da questão moral. Não compreenderam a doutrina espírita ou querem, de alguma maneira, tirar vantagem dessas questões. Então, todas essas são complexas, por isso que nós sempre ressaltamos aqui para as pessoas: prestem atenção se é um ambiente equilibrado, se é um ambiente adequado, se ninguém vai pedir favor, se ninguém está cobrando nada, porque a mediunidade é um dom que foi nos concedido de forma gratuita. Então, ela deve ser utilizada de forma gratuita. Não sem razão, quando está se tratando aqui dos médiuns imperfeitos, Erasto deixa registrado: deixai-os pavonear onde quiserem e procurar ouvidos mais competentes, ou que se isolem. As reuniões de que se afastam, nada perdem. Ou seja, Erasto aqui, o espírito, está ensinando que alguns desses vão gerar problemas em grupos, vão se afastar, ou às vezes querem criar confusão, seja lá o motivo que for, querem importância, querem ser reconhecidos, querem ser famosos. Deixe-os pavonear onde quiserem. O que nós não podemos é dar cada vez mais alimento a esse tipo de situação. Por isso, cuidado que nós vamos tratar hoje. Se tratamos a semana passada dos imperfeitos, hoje nós vamos tratar dos bons. Bom, Certo, Ju? certíssimo. E a gente sempre, é bom a gente sempre lembrar, Carlinhos, e pedir para o pessoal, de fato, ler o capítulo, não só o capítulo, mas acompanhar com leitura também, mas ir profundamente realmente nesse capítulo, nesse almanaque que Kardec deixou através dos espíritos, porque essa questão dos médiuns imperfeitos deixa ali escrito a questão do perigo, não só para o médium, que está praticando de forma equivocada a mediunidade que lhe foi dada, mas é um perigo para as pessoas também que estão recebendo esse tipo de comunicação e acreditando, né? Então, a importância do estudo para que o equívoco não seja de ambas as partes, tanto do médium que está praticando de uma forma que não deveria, quanto daquele que está ali buscando também alguma coisa de forma equivocada. Então, eu acho importante isso. E vamos lá para os bons, que esses sim deveriam ser o nosso espelho. Tá.
Ô, Regina, se você está conseguindo assistir, fala para a Jana. Se ela conseguir daqui a pouco a conexão, ela pode entrar a qualquer momento. Então, se ela conseguir acertar a conexão, a gente já acerta ela aqui, não tem problema não. Só avise ela aí, por favor. Só voltando, Edemir também, boa noite. Antes de entrar nos bons aqui, como a Ju falou, e aqui eu volto para só uma observação para que a gente já entre diretamente nessa questão que dos bons. Esse capítulo literalmente está falando não é só para os médiuns, é todo mundo que lida com a questão da mediunidade. Então, se literalmente a pessoa estuda e compreende, ela vai se deixar enganar por esse tipo de médium imperfeito? Não. Dificilmente. Literalmente porque ela tem elemento mental para saber aquele está querendo aparecer, ou ele está cobrando, ou ele quer um favor, é um médium orgulhoso, é um médium fascinado, ou não é um momento adequado para a comunicação, que acontece muito isso. Os espíritos não estão à nossa disposição, literalmente 24 horas por dia. Então, eles vão estar disponíveis para os médiums nos horários de trabalho e desenvolvimento das atividades mediúnicas. Por isso, o máximo de cuidado que devemos ter em todas as situações. Vamos falar lá na frente, mas o ensinamento de Jesus, não confie em todos os espíritos, que está nos evangelhos, na verdade, não confie em todos os espíritos, mas ver se eles provêm de Deus, é fundamental. Não é só porque uma manifestação espiritual quer dizer que é bom. Precisamos tomar muito cuidado. Então, Ju, vamos entrar lá nos bons? Vamos lá. Fique à vontade. Quer entrar no primeiro? Vai começar na ordem aqui do médium sérios? Pela sequência, é porque agora você vai tratar dos bons, então vamos tratar desses aqui da melhor forma e vamos encerrar. Tá joia. Então, lá, os sérios, vamos lá. Como é curto, eu acho que é muito interessante ler, porque é bem resumido. Os que só utilizam suas faculdades para o bem e para finalidades realmente úteis, julgam profaná-las, pondo-as ao serviço dos curiosos e dos indiferentes, ou para futilidades. Ou seja, os médiuns sérios não vão fazer evocações, por exemplo, para coisas fúteis, eles não vão atender a curiosos ou a pessoas que realmente não estão muito interessadas neste assunto. Então, é tratado de forma mais séria, não por brincadeira mesmo. Imaginem por vezes o tanto de pessoas curiosas que existem querendo saber da mediunidade e de repente encontrar um médium que não é sério para fazer brincadeira ou perguntar qualquer coisa em qualquer lugar. O médium sério vai fazer isso? Não. Nem interesse para isso ele vai ter. Nem vai ter. Até porque quando nós estamos falando de questão mediúnica, é dentro da casa espírita, lugar devidamente preparado e organizado para que a comunicação aconteça. Ela não vai ficar acontecendo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque isso não é equilíbrio e um bom espírito. Isso é desequilíbrio e, por vezes, um mau espírito. Então, o médium sério não vai utilizar isso por brincadeira. Não vai. Já os médiums modestos são aqueles que entendem e aceitam de forma tranquila que não é deles a comunicação. Eles são instrumentos. A comunicação parte dos espíritos. Então, eles não vão tentar buscar importância ou reconhecimento, porque eles entendem que, sendo instrumentos, aquelas comunicações servem para instrução, inclusive para a sua própria instrução. Então, literalmente, os modestos são aqueles que reconhecem o seu trabalho como intermediários e utilizam esses ensinamentos que são passados para também o seu progresso moral. É isso. Os devotados, eu gostei muito de ler sobre os devotados. Os devotados são os que compreendem que o verdadeiro médium tem a missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar os seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e até mesmo seus interesses materiais em favor dos outros. O médium devotado realmente é aquele que, além de todas as questões, ele vai abdicar daquilo que é dele, do que ele gosta, né? Então, eu gostei bastante de ler sobre os devotados.
E aqui, imaginemos, estamos falando até alguns que nos assistem aqui, participam da Casa Espírita, alguns há mais tempo, outros um tempo menor. E literalmente, participar da atividade, no caso, uma casa religiosa, é fácil? Não, não é. Mas para o Espiritismo é um pouco mais complexo, porque existem inúmeras atividades que não basta ir um dia por semana apenas para ver. A atividade espírita num centro espírita demanda trabalho. Demanda trabalho e dedicação de tempo. Você sabe, Carlinhos, que eu estava lembrando esses dias, numa conversa com alguém lá da casa mesmo. Estava lembrando das nossas atividades antes da pandemia, né? Tem um grupo do qual eu participava, que era dos estudos de sexta-feira, que na verdade acabou virando, a gente acabou passando para a transmissão depois, mas teoricamente nós tínhamos atividades na segunda-feira, aberta ao público, na quarta-feira para nós, na quinta-feira aberta ao público novamente, na sexta-feira o estudo, e no domingo, em geral, a gente tinha na verdade, tinha o curso na sexta e o nosso estudo aos domingos. Ou seja, teoricamente, nós tínhamos livre terça e sábado de uma semana de 7 dias. Então, era um trabalho muito. Hoje a gente tem as nossas atividades, claro que de uma forma um pouco mais reduzida e com a possibilidade de fazer de forma virtual, que também segue sendo um trabalho, mas é sempre bom a gente lembrar o quanto realmente havia de trabalho antes da pandemia, né? Então, o que a gente está falando, tínhamos trabalhos que eram fechados ao público e existem aqueles que são abertos. Hoje, ainda assim, nós temos basicamente duas atividades que são. Essa aí de quinta-feira é aberta ao público, que é transmissão, e temos ainda duas fechadas ao público. Então, basicamente, em algumas semanas, alguns de nós estão no centro 4 vezes por semana, tirando ainda quando existe algum outro compromisso, alguma reunião, alguma coisa. Então, para aquele que busca o espiritismo e que é o trabalho no centro espírita, por vezes essa questão dos médiuns devotados é literalmente sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e até mesmo seus interesses materiais, porque é uma dedicação e precisa haver essa dedicação para que exista o desenvolvimento das ideias, para que exista o desenvolvimento mediúnico, para que exista o aprendizado sobre aquilo que se pode fazer no centro espírita, literalmente para acolher bem as pessoas e espíritos que lá vão. Não é fácil, por vezes, mas para quem está lá e tem a chance de aprender e quem tem a oportunidade de literalmente participar de algumas atividades, sabe que ao mesmo tempo que é uma dedicação, também são momentos de prazer, porque estamos buscando as questões verdadeiramente do espírito. Por isso é tão importante abrirmos mão, por vezes, do nosso tempo, das nossas atividades pessoais, para dedicarmos um pouco em benefício das questões espirituais religiosas. E um grande abraço aqui, meu amigo Gabilan, amigo pessoal e amigo do centro, que já esteve aqui conosco tantas vezes, tanto lá no centro quanto aqui nas transmissões. Obrigado, Gabilan, sempre pela presença amiga, sempre conosco aqui. Precisamos marcar um dia você estar aqui conosco de novo. A agenda às vezes é um pouco apertada, mas vamos acertar para que isso aconteça. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Gabilan, um grande beijo. Você faz falta aqui nas transmissões, viu? Um grande abraço. Vê se aparece, viu? Pelo menos para comer aquela pizza lá com a gente, viu? Então, além agora dos médiuns devotados, os seguros. Os que merecem confiança devido ao seu caráter, à sua dedicação, literalmente. Foi ele não? Que eu estava olhando. Aqui não, esquece. Deixa eu só colocar aqui do pessoal se manifestando, porque eu estava vendo aqui a Vera falando do Gabilan e o Fredão também. Fica registrado aqui a lembrança do Gabilan. Os médiuns seguros, os que têm facilidade de recepção e merecem a maior confiança em virtude do seu caráter, da natureza elevada dos espíritos que os assistem, sendo, portanto, menos expostos a serem enganados. Ou seja, aqueles que literalmente nunca tentaram ou nunca buscaram, de alguma maneira, satisfação pessoal
não buscaram importância na questão mediúnica, levaram a sério tudo isso, e como literalmente o seu caráter é voltado para a questão séria, ele pode contribuir com essa questão mediúnica de forma cada vez mais completa. Ou seja, são basicamente contra uns 10 tipos daqui da imperfeição, ou 12, temos basicamente 4 tipos daqueles que são considerados bons médiuns: sérios, modestos, devotados e seguros. Daí a gente Qualidade. entende, isso que eu ia falar, muitas vezes quando a gente para pensar, a gente para pensar, por exemplo, numa mentira. A mentira, quando você vai ter que sustentar uma mentira, você tem que ficar inventando uma mentira em cima de mentira. Ou seja, você vai esticando um chiclete enorme, vai inventando um monte de questões, né? Agora, o que é bom, o que é verdade, é simples e fácil. Em quatro denominações, você resumiu aquilo que é bom. Então, até nisso, eu acho que Kardec nos deixa um esclarecimento muito grande. Dos imperfeitos, a gente viu uma variedade imensa. Então, foi aumentando para dar um direcionamento. Os bons, não. Sérios, modestos, devotados e seguros, resolveu essa questão. Então, eu acho que não tem muito o que falar em relação a isso. Tem Erasto, então acho que Carlinhos pode falar de Erasto aí, porque Erasto e Sócrates acho que vai dar o toque final nessa questão aí. E o que é importante, mais uma vez, lembremos aqui, por isso a importância de quem estuda, para entender esses conceitos, porque quem vai estudar não vai se deixar enganar por um médium que possa querer, de alguma maneira, tirar vantagem, para que ele tenha algum benefício. Porque o médium sério, o modesto, o devotado e o seguro é aquele que é fácil de reconhecer, mas também é fácil de reconhecer aquele que não aceita sugestão, aquele que é egoísta, aquele que é suscetível, o ambicioso, o mercenário. É possível reconhecer todos esses. Por isso que, estudando, começamos a identificar, como foi dito no início, e um dos pensamentos finais é para fechar isso. Esse quadro não serve só para os médiuns, mas todo aquele que lida com a mediunidade. Seja aquelas pessoas que querem somente estudar, ou aquelas pessoas que trabalham na atividade espírita, seja literalmente um evocador que quer, eventualmente, convidar algum espírito para responder. Ele precisa saber essas características do médium para identificar qual seria mais adequado a determinado tipo de atividade. Então, para participar de uma atividade séria, um médium vaidoso, um médium mercenário, um médium egoísta, um médium indiferente, um subjugado, um médium que sofre fascinação, ele vai ser convidado para uma atividade séria? Não. Não será. Então, identificando essas questões, não só a mediunidade, o tipo, mas também identificando as especialidades e identificando posteriormente as qualidades morais do médium, é possível termos noção se ele vai ser confiável ou não. Existir um espírito ali pode existir, mas será que o médium é confiável? É isso que essa parte final do livro está querendo nos dizer. Então, tem uma parte aqui do Erasto. Você quer falar do Erasto ou do Sócrates, Silvio? Pode falar de Erasto, Carlinhos. Pode falar que eu falo de Sócrates. Erasto começa dizendo aqui que aquele médium que não aceita... Deixa eu só dar boa noite para o pessoal que acabou entrando aqui também. Neia, boa noite. Ellen, seja bem-vinda também. Rosa Alice faz tempo que não aparece. A Ellen também fazia tempo que não aparecia. E o pessoal dando aqui, cumprimentando o Gabilan também, mais uma vez. E o Gabilan tinha escrito aqui, mandou um abraço para a gente. Então, obrigado mais uma vez, Gabilan. Erasto começa dizendo aqui que o médium, se nós conhecemos essas qualidades morais deles, nós não deixaremos enganar? Não mais. E às vezes ele é um pouco duro, e aqui entra numa questão que, por vezes, nós vamos ver no restante da obra que é tudo trabalhado de uma maneira muito, às vezes, um pouco mais simples, ou uma maneira
reduzida, uma linguagem. Mas aqui Erasto e Sócrates, eles falam de uma maneira até um pouco mais dura com relação a essas sessões, para que nós não sejamos enganados. Então, aquele médium que está cometendo algum equívoco, um erro, se o dirigente daquela casa vai tentar, eventualmente, acertar ou corrigir alguma coisa e ele não gostar, ou ele se contrariar, ou ele tentar sair, seja lá por que motivo for, é porque demonstra que ele não está lá para o aprendizado. Ele está lá por muito mais uma questão egoísta. Porque estamos falando que, para o trabalho, precisamos estudar cada vez mais, nos empenharmos cada vez mais e nos instruirmos nas questões espirituais, mediúnicas e morais de uma forma cada vez mais adequada. Para quê? Não sejamos médiuns inadequados e possamos não permitir a influência de espíritos que possam causar o mal. Então, se nos protegermos através do conhecimento e das boas questões morais, espíritos dessa brincalhões ou maus não conseguirão se aproximar. E mais do que isso, não levaremos qualquer ideia ou qualquer instrução ou qualquer ensinamento que nos seja passado por um responsável, não vamos achar ruim, porque estamos ali para o aprendizado, estamos ali para o crescimento conjunto. Então, quanto mais nos aprimorarmos, mais vamos crescendo. Quanto mais nos fecharmos para, eventualmente, dicas para melhoria do trabalho, nos fechando cada vez mais para os ensinamentos, mais nós vamos nos equivocar. Então, o Erasto aqui pega um pouco duro nessa questão para nos dar literalmente o caminho ali do que nós não devemos seguir. Vejamos o que ele diz aqui. É incontestável, e bem percebeis, que expondo assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, se provocará contrariedade e até mesmo a animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se expande cada vez mais e o médium que levar essas reflexões a mal provará apenas que não é um bom médium, quer dizer, que é assistido por espíritos maus. Então, quem não aceitar, literalmente, a troca, o aprendizado e tudo mais, demonstra que não é um médium sério e pode estar sendo influenciado por espíritos inadequados. Já nos dá a direção e a base para que não nos equivoquemos mais em algumas coisas que nos equivocávamos no passado. Certo? Com certeza. E tem a questão também que é uma forma do próprio médium, que, por exemplo, no caso de um dirigente está observando que aquela questão não está adequada ao trabalho, e ele ser convidado, por exemplo, à reflexão da mudança de atitude ou da observância em relação ao espírito que está se comunicando, a observação realmente de toda a situação, demonstra até mesmo humildade do médium em acolher esse direcionamento. Então, eu acredito que é também uma oportunidade de desenvolver essa humildade que vai de encontro com a moral do médium, né? E Erasto termina dizendo aqui que é uma oportunidade de trabalho que é concedida pela lei de Deus. Se é uma boa oportunidade de trabalho, não podemos jogá-la fora por vaidade ou orgulho. O ideal é nos dedicarmos a isso para, de alguma maneira, multiplicarmos os talentos e não mais deixá-los guardados. Então, quem não utilizar bem, Erasto diz que vai sofrer a consequência dos seus próprios atos. E Sócrates aqui, Carlinhos, ele vai falar realmente dessa importância e da boa-fé dos médiuns, né, em relação a essa questão. E ele traz também para a gente a questão dos dois quadros que se resume o princípio da doutrina, que, na verdade, é a escala espírita que ele está falando aqui. Ou seja, mais uma vez a gente vai de encontro com a questão da escala espírita. Então, que a gente... na verdade, ele acentua o que Erasto está falando, né? Então, a gente precisa realmente ler, aprender, para que a gente possa progredir nessa escala espírita. Isso é de suma importância para nós, encarnados, para os desencarnados, para os espíritos que se comunicam, para os médiuns que estão em atendimento. Então, é um quadro completo em relação a tudo isso.
Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa reforçar a questão do estudo para todos que estão acompanhando a gente aí. Em seguida, um breve comentário de Kardec com uma instrução do Espírito Sócrates, dizendo literalmente que um médium pode ter diversas aptidões, mas ele deve se dedicar àquela que, naquele momento, possa lhe trazer melhor proveito. Porque se ele quiser se dedicar a tudo, ele não vai conseguir nada. Ele tem que se direcionar para algo que possa ter proveito, se dedicar e se desenvolver para aquilo. Porque aquele que procura tudo, literalmente vai ficar perdido, não vai ter nada. Então, a mediunidade, como é na vida, é na mediunidade. Se já tem o germen, tem aquela direção, pode ter outras aptidões, mas dedique-se àquela. Dedique-se, tente transformar ela como um instrumento de aprendizado para levar conforto. Também a gente vai falar disso na responsabilidade lá na frente do resultado disso. Mas dedique-se para tentar fazer o máximo possível com aquilo que você tem. Porque alguns médios, às vezes, eu tenho esse tipo de mediunidade, esse, eu quero descobrir se eu tenho aquele, e querem direcionar para todo lado ao mesmo tempo. Não vai ter frutos, não vai ter resultado. Aquele que quer muito, literalmente, não vai ter nada. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, Sócrates diz aqui, não é raro ver-se, infelizmente, médios que não se contentam com as faculdades recebidas e aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem famosos. Essa pretensão lhes tira a mais preciosa qualidade, a de médiums. Pessoas buscando, ou médiums, buscando, às vezes, satisfação do orgulho, do egoísmo. Ser famoso. Ser famoso não deveria ser uma busca, deveria ser... E aqui eu volto a uma questão que acontecia muito quando nós estávamos falando de mediunidade, e ali década de 90, anos 2000, por exemplo, só um exemplo, o espírito de André Luiz era muito famoso através da psicografia do médium Chico Xavier, porque ele se comunicou durante quase 60 anos pela mediunidade do Chico. Os primeiros livros foram ali na década de 40, e ele teve uma grande produção, uma coleção de livros, depois algumas cartas e tudo mais. E era comum, às vezes, encontrar médium e falar, eu queria receber André Luiz, porque era, em tese, o nome de um espírito famoso. Mas poucas pessoas param para pensar, por vezes, que, primeiro, não é um nome famoso que torna o ensinamento, quer dizer que o ensinamento seja bom. Primeira coisa. Não é um nome famoso que quer dizer que o ensinamento seja bom. Segundo, quem era André Luiz antes de se tornar conhecido pela mediunidade do Chico? Não era conhecido. Ele adquiriu, às vezes, vamos colocar essa fama, pela continuidade das comunicações, pela regularidade das comunicações, pela seriedade o estudo das comunicações. Assim como o Espírito Emmanuel, que se comunicou pelo Chico também mais de 60 anos. Não eram espíritos famosos, tornaram-se pela grandiosidade da obra, pelas explicações, pelo pensamento e tudo mais. E assim, vejam, a fama, vamos colocar assim, foi um resultado e não uma busca inicial. Foi um resultado pelos ensinamentos que eles davam. Então, por vezes, quantos médiums aqui, se receberem instruções de alguns espíritos, podem, às vezes, as comunicações ficarem um pouco mais conhecidas, mas não porque o espírito era famoso, mas pela regularidade das comunicações, pela seriedade, pelo trabalho que é feito. Isso pode acontecer naturalmente. E se acontecer, o médium, e a gente vai falar lá na frente, precisa ter muito cuidado para não se deixar levar por orgulho ou por vaidade e não se perder no meio do caminho. Mas a questão é, para que o médium quer fama? Para uma satisfação pessoal. E se ele está buscando uma satisfação pessoal, ele vai ser um bom intermediário? Não, não vai. Ele Sabe vai que eu estava atrair aqui. um bom, Não ele vai vai. atrair um bom espírito? Não vai. De Oi, jeito Ju. nenhum. Eu estava aqui pensando, né? É que eu acho que hoje em dia, Carlinhos, essa questão de fama, ela tá, esse conceito ele está muito deturpado, né? Porque hoje em dia não é mais a boa comunicação, não é a boa instrução, a boa mensagem, o ensinamento que André Luiz nos trouxe, Emmanuel nos trouxe através de Chico.
não é mais isso que é válido. Hoje a fama válida, em geral, ela é válida, ela é validada pela forma grosseira que está sendo apresentada hoje em dia. Ganha fama aquele que comete um ato mais abrupto, aquele que consegue colocar um vídeo mais é, que tenha mais like dentro de uma rede social. Isso é fama. E são conteúdos que, além de não agregarem nada para o nosso conhecimento e muito mais do que isso, para o nosso crescimento individual, são vídeos que levam muitas vezes crianças, jovens e até mesmo adultos que não estão muitas vezes tendenciosos a receber a boa mensagem, leva por um caminho completamente ao contrário daquilo que a gente está falando por fama aqui. Então, eu acredito que entender essa questão de se tornarem famosos nesse momento chega até a ser um perigo, porque de repente vai colocar na mídia uma mensagem que ele julga que vai torná-lo famoso e que, por vezes, pela falta de filtro que o pessoal está tendo em relação principalmente às redes sociais, vai tornar, sim, esse médium, né, imperfeito, vamos dizer assim, esse médium com essa qualidade, mas vai sim torná-lo famoso. Então, o estudo, mais uma vez, se focarmos no estudo, vamos entender que se tiver algum médium famoso com alguma comunicação que vai trazer fama, que a gente consiga observar e compreender a partir do estudo que aquela pode ou não ser uma mensagem equivocada, para não dizer outros termos, né? E quando o Kardec aqui faz mais uma análise, ele diz que não é, se a gente for um exemplo, nós não vamos deixar uma pessoa, só porque ela sabe escrever, nós não vamos confiar para ela uma redação de grande importância, só porque ela sabe escrever. Ela precisa ter qualidades para aquilo, precisa ter entendimento, conhecimento para que aquele pedido que vamos fazer de uma redação seja adequado, para que tenha um resultado bom. Então não é eu sei escrever e o espírito vai mandar uma boa mensagem. Não, precisa saber receber aquela mensagem. E por que isso, estou juntando isso com o que a Ju estava dizendo, é tão importante? Porque nós vemos, literalmente nas redes sociais, a quantidade de informação que induz ao desconhecimento ou a desvirtuação dos conhecimentos espirituais, a quantidade de informações desse tipo é imensa. Um tempo atrás, uma pessoa me mandou um vídeo que ela estava preocupada, que ela tinha visto, me mandou para eu verificar o que eu achava. Uma pessoa que se autodenomina sensitiva, que lida com espíritos e tudo mais, dizendo que na casa dela, que as pessoas não podiam deixar panela, por exemplo, panela suja em casa, porque panela suja atraía espíritos maus. E daí nós vamos pensar, para quem tem um mínimo de entendimento do que é o espiritismo, das questões espirituais, como pode confundir uma coisa com a outra? Qual relação existe entre uma panela eventualmente suja em cima do fogão com, literalmente, permitir a presença de espíritos maus? Ou aquilo atrair espíritos maus? Qual a relação? Nenhuma. Os espíritos são... Tem a aula ali no próprio livro dos espíritos, elemento material e elemento espiritual. Os espíritos estão preocupados com a questão moral e não material. Então, o que atrai os espíritos brincalhões ou maus são as nossas condutas morais. E o que vai atrair os bons espíritos também são as nossas condutas morais. Então, aqui não tem absolutamente nada a ver com questões materiais, e sim morais, ou a falta das questões morais. E para isso, para que possamos entender isso e não nos deixarmos levar por informações, às vezes, que não tem começo, meio e fim, e aqui eu volto numa questão simples, e a gente pode falar disso lá na frente, mas quantas mensagens falsas e enganadoras surgiram na época da pandemia? Com fórmulas para tudo? Muitas. E as pessoas acreditavam. Então, antes, qual que é o ideal numa casa espírita? Existe a reunião mediúnica, chegou a mensagem,
vai haver o estudo da mensagem para ver se é adequada, para daí sim, eventualmente, dar publicidade ou não. Só que o que aconteceu com essa era da internet? As pessoas recebem qualquer mensagem, não fazem análise, não chamam outras pessoas para fazerem análise da mensagem e divulgam como se fosse a maior verdade do mundo. E muitas pessoas acreditam. E nós estamos vendo aqui, nesse capítulo, que pode ser qualquer espírito ou médium de qualquer natureza, aqueles que são mais equilibrados ou aqueles que são desequilibrados, os sérios ou os brincalhões, médios que são comprometidos e aqueles que são fascinados. Tem médios que são orgulhosos. A gente precisa escolher e saber, ir estudando para definir e saber catalogar cada um deles, para que não sejamos mais enganados por informações tão falsas. Você ia falar, Ju? Não, eu ia falar que essa questão de divulgar sem fazer uma análise, em geral, principalmente na época da pandemia, tantas mensagens que nós tivemos acesso, a quantidade impressionante de curtidas, de comentários, de compartilhamentos dessas mensagens, virou assim algo surreal. E a gente já sabe que muitas dessas mensagens não passavam de mensagens equivocadas. Então, é muito, muito importante, não é brincadeira, gente, que a gente se atente, que a gente busque cada vez mais informação e, acima de tudo, conhecimento. Está lá também para a gente o desenvolvimento intelectual, para depois desenvolver a moral. Essa é uma orientação dos espíritos. Ou seja, ele não está te cobrando a moral primeiro. Como vai cobrar a moral de alguma coisa que a gente não sabe? Então, primeiro, a gente precisa estudar para, principalmente, a gente conseguir intelectualmente compreender que aquela mensagem ou a outra é equivocada ou não, para que a gente possa fazer parte desse filtro que a gente precisa fazer de muitas mensagens que a gente está vendo na rede social. E comportamentos também, né, Carlinhos? De médiums que a gente vê. Então, o estudo vai dar a base justamente para a gente analisar não só a mensagem, mas o comportamento também. Aqui vejamos que, para terminar essa ideia, antes de fazer um breve resumo, Sócrates, mais uma vez, como nós dissemos lá no início do capítulo, ele ressalta mais uma vez que a escala espírita e o quadro sinótico agora da mediunidade são dois dos principais capítulos de toda a doutrina espírita. Porque na escala espírita nós entendemos a classificação de todos os espíritos e aqui nós entendemos a classificação de todos os médiuns. Se conseguirmos compreender os dois, vai facilitar identificarmos não só os fenômenos, mas identificar aquilo que somos, começar a identificar as manifestações espirituais, para conseguir compreender e ter cada vez mais claro como tudo isso funciona e naquilo que podemos ou não confiar. Porque começamos o capítulo trabalhando diretamente que existem, às vezes, ali, vamos pensar um músico chegando ele quer tocar uma música, tem vários instrumentos. Por exemplo, eu quero tocar uma música, tem vários tipos de violão ali disponível. O que vai fazer eu escolher determinado violão? É a música que eu quero tocar, é o timbre que aquele violão tem, se ele combina ou não, se é adequado ou não. A mediunidade, nesse caso, para os espíritos, é isso. Como nós dissemos no início, às vezes tem 4 médios com o mesmo tipo de mediunidade. Por que aquele espírito vai naquele médium ou não? Tipo de mediunidade, combinação fluídica, a forma de receber esse pensamento, se vai ser adequado ou não, a especialidade do médium, se ele vai conseguir compreender ou se ele tem especialidade para aquilo. São inúmeras questões que são colocadas durante o capítulo que vão facilitar não só o nosso entendimento do que seriam os médiums mais adequados para determinadas atividades, mas começar a entender por que os espíritos escolhem determinados médiums para aquele tipo de manifestação, para aquele tipo de comunicação. Então, muito embora nós tenhamos ali, de forma principal, uns 7 ou 8 tipos de mediunidade, depois temos as especialidades. Depois temos algumas características como mecânico ou intuitivo. Depois nós temos aqueles que são imperfeitos. Depois temos aqueles que são bons. Juntando tudo isso,
O capítulo nos dá toda a instrução necessária, de forma a juntar os outros capítulos, inclusive, nos dá toda a instrução necessária para não nos equivocarmos mais naquilo que diz respeito às questões mediúnicas. Nós vamos estudar muito os capítulos lá na frente, o próximo, a formação dos médiuns, depois perigos inconvenientes da mediunidade, vamos estudar as formas, a influência do meio, que seria o médium, vamos estudar as obsessões, charlatanismo, muita coisa, mas agora é da comunicação para frente. Porque toda essa proximidade, vamos colocar assim, nós já estudamos. Já estudamos a questão da proximidade do espírito, a questão do perispírito, estamos estudando a questão da mediunidade. Agora vamos começar no próximo capítulo a dizer ao ambiente que vai preparar e desenvolver esse médium e toda a consequência a partir disso. Mas a mediunidade em si, o desenvolvimento das questões mediúnicas ou o esclarecimento das questões mediúnicas termina hoje no capítulo 16. Você ia falar, Jô? Não, eu ia falar o tamanho da importância desse capítulo e por isso que ele foi dividido em 4 estudos. Por mais que a gente, num primeiro momento, pensou que 3 daria para a gente finalizar isso, mas é muito importante e traz essa segurança para quem está estudando, a seriedade. Então, deixa aí marcado com marca-texto, sem fazer orelha e sem marcar com caneta, né, Carlinhos? No livro, coloque um marca-texto aí, um marcador de livros aí no capítulo 16 e voltem sempre que tiver alguma dúvida em relação a todos esses tipos de médiuns, de comunicações que a gente já tem tratado aí. Então, eu acho que é de suma importância essa questão. Então, para finalizar, retomando, até aqui, tratamos antes as manifestações físicas, as manifestações intelectuais, os tipos de mediunidade e como tudo isso acontece. A partir de agora, nós vamos trabalhar do médium para frente. Já não é mais a questão. Então, nós aqui, a manifestação espiritual é uma realidade? É. Aqui passa a ter mais dúvida sobre isso? Não. Para quem vai continuar, não tem mais dúvida de que os espíritos existem, de que os espíritos vão se comunicar, de que existem mediunidades, existem médiums. Agora aqui entra mais a responsabilidade aqui do médium numa série de circunstâncias, mas toda essa questão da teoria mediúnica se encerra de certo modo agora no capítulo 16. Agora são algumas outras responsabilidades, como nós vamos ver aqui, formação dos médios, inconvenientes e perigos, papel do médium das comunicações, influência moral do médium, influência do meio, da mediunidade dos animais, a obsessão, identidade dos espíritos, evocações, perguntas que podem fazer aos espíritos, contradições e mitificações, charlatanismo, presdigitação, reunião das sociedades espíritas e o regulamento das sociedades espíritas. Ou seja, agora já é um pouco mais na preparação e na consequência de tudo isso. Certo? Sensacional. Muito certo. A doutrina é riquíssima nas orientações para os médiuns e espíritos de forma geral. Tudo isso realmente nos dá grande clareza, sem sombra de dúvida, Ricardo, e nos dá a direção para não nos equivocarmos mais nas mesmas questões do passado. Mais uma vez, não é toda manifestação porque é de um espírito que ela é adequada. Não é todo médium que recebe uma comunicação que quer dizer que seja um bom médium. Precisamos analisar o tipo de comunicação para identificarmos quem é o médium, o que tipo de benefício ele está tendo ou se ele não está tendo benefício, se ele é modesto, se ele é seguro, e todas as comunicações, o que elas querem nos levar ou se elas querem nos levar ao caminho do bem. Analisando tudo isso, vamos equivocar cada vez menos daqui para frente, porque teremos maior segurança, como foi falado, intelectual, no sentido de pensamento e raciocínio, para que não sejamos mais enganados. Não certo? seremos. Tomara certo, que não. Tomara que não. Tomara. Então é isso, gente. A gente vai partir para o encerramento, para dar o recado final, deixar o telefone. Então, a partir da semana que vem, capítulo 17, mas vamos então para o encerramento. Deus Pai de amor e bondade, querido e amado Mestre Jesus,
nos elevamos, Pai, para agradecer mais uma vez a oportunidade que tivemos de estudar e tentar compreender a doutrina dos Espíritos. Que com a sua permissão foi possível estarmos aqui. Com a sua permissão foi possível, nesta atual encarnação, buscarmos esse conhecimento que tanto nos esclarece, nos conduz ao bom caminho e nos eleva nos sentimentos de esperança. Agradecemos a Ti também, Mestre Jesus, pela coordenação das atividades religiosas em nosso planeta. Por ter permitido também, Mestre, que a organização da doutrina espírita pudesse ocorrer de maneira tão grandiosa e de forma tão harmônica. Para que esses espíritos amigos, teus discípulos, pudessem vir nos esclarecer sobre essas verdades espirituais. Enfim, Pai e Mestre, levamos com esse bom sentimento, com esses bons aprendizados que estamos tendo a oportunidade de receber, para acalmarmos-nos cada vez mais para as questões da vida, para aprendermos a ter segurança, aprendermos a ter confiança, para desenvolvermos a fé, para que esses momentos fiquem eternizados em nossa alma, no mais profundo do nosso ser, para que possamos acertar mais e mais, trabalhando também mais e mais, para que possamos multiplicar de alguma maneira esses talentos que nos foram emprestados perante a vida. Nosso muito obrigado, Pai. Nosso muito obrigado, Mestre. Que assim seja. Rapidamente aqui, recado. Temos o número do centro. Quem precisar, passe a distância. Só entrar em contato, deixar nome e endereço. Mas lembrando, passe a distância para aquele que tem impossibilidade de ir ao centro. Tanto quanto possível, a presença lá é fundamental para que, estando num ambiente devidamente preparado, e isso é tema do próximo capítulo, inclusive, para que num ambiente devidamente preparado todos possam receber o melhor tratamento possível no ambiente. Equilíbrio, paz, a presença espiritual e tudo mais. Então, quem estiver impossibilitado de ir ao centro, o pedido aí no passe à distância. Mas quem puder, lembrando que o tratamento de forma completa é lá, nas atividades presenciais. Certo, Ju? Certíssimo. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, os portões já estão abertos. Por favor. É isso aí. Carlinhos, obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Boa semana. Aproveitem o dia de vocês. Obrigado, Ju. Quem está nos acompanhando, obrigado. Boa semana, muita tranquilidade, paz e até a próxima semana. Tchau. Tchau.